Pode começar. Ah, tá ótimo, ela já começou a gravar. Bom, então, bom dia, né? Andrés e André, muito obrigada por aceitar esse convite nosso do FIND. A gente está retomando os seminários de 2022, então, é um prazer tê-los conosco. Aí eu passo, a gente é muito informal, então vocês, por favor, podem assumir a palavra. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar coisas? Era bom liberar, né? Não, eu não preparei nada, imagino que o Andrés também não, Andrés, não sei. Ah, então tá ótimo. Quer dizer, eu não preparei nenhum material para apresentar. Não. Eu sei, slides, está certo. Não, tá ótimo. Então, por favor, né? Pode, bom, a palavra está com você. Quem sabe, Andrés, eu começo, depois tu segues e nós vamos indo. Tudo bem, perfeito. Já que é informal, ante tudo, queria mandar um abraço a Luiz Fernando, que faz tempo que não vejo ele. Meus saludos, Andrés. Prazer vê-lo. Tchau. Bom, então também agradecer o convite, a Carmen, a todo o grupo. É super bom ver os amigos, as amigas, né, Fernando, Luiz Fernando, Marco, né, o Maurício e o professor Rony, estamos aqui em permanente contato, as demais pessoas, né, também um prazer. Deixa eu começar muito brevemente, assim, comentando, talvez no último seminário eu já tenha feito isso, mas não custa reforçar, né, uma parte do que nós vamos estar trabalhando aqui e argumentando tem muito a ver com as características da nossa faculdade e do nosso departamento, porque nós temos um curso de graduação em Economia, um curso de graduação em Relações Internacionais, 2 cursos, quer dizer, mais de um curso de pós-graduação que estão aí pendurados, e o curso tradicional da Economia, mais o curso de Estudos Estratégicos Internacionais. Então, esse ambiente que foi criado há quase 20 anos, ele nos gera permanentemente debates, discussões entre nós e com os estudantes em torno desses temas que agora estão muito na ordem do dia, né? Essa discussão da Ucrânia, da Rússia, o que não significa, certamente não no meu caso, que eu me sinta nem de perto um especialista no tema, né? Hoje nós vivemos uma realidade que rapidamente temos que nos converter em especialistas em tudo, na medida em que a própria dinâmica de debates, e particularmente debates em redes sociais, vai forçando as pessoas a se posicionarem, e agora está todo mundo aí tentando entender melhor o que se passa no leste asiático, na Ucrânia. Talvez alguma vantagem comparativa em função desse ambiente, né, nós acumulamos um pouco mais do que a média, né, não estou dizendo aqui do que o grupo, que estamos fazendo esse debate até, porque não somente nós, né, o grupo aí da Federal do Rio, tem os colegas de economia do PEP, né, do Programa de Economia Política Internacional, da qual o professor Anders foi professor, acho que ainda tem alguma vinculação. Então, tem vários grupos espalhados com economistas, internacionalistas, cientistas sociais em geral, que já vêm discutindo essa temática. Então, nós nos beneficiamos disso e nos beneficiamos também de uma iniciativa, né, que o professor Carlos Henrique Horn, então diretor da nossa faculdade, teve na época do início da pandemia, de organizar um pouquinho mais o que a faculdade vinha fazendo em torno de análise de conjuntura. Isso foi nos obrigando, em alguma medida, e virou uma rotina para vários de nós, certamente, no meu caso, que não tinha muita essa dimensão do trabalho da análise de conjuntura e me obrigar a escrever recorrentemente, comecei a fazê-lo, né? E junto com isso, uma parceria que nós constituímos graças a um outro colega, o professor Flávio Flingespan, que coordena o nosso núcleo de conjuntura, né, que tem reuniões periódicas, o professor Maurício aqui, o professor Carlos Henrique Rony fazem parte desse grupo, e ele, né, vinha há muito tempo escrevendo num portal aqui, o Sul 21, e estamos seguindo escrevendo. Então, todo esse introito é para dizer que, junto com o Andrés, eu me beneficio muito, né, desse diálogo com ele, o fato de que ele vem trabalhando mais esses temas há mais tempo. Nós produzimos alguns desses trabalhos, 4 deles estão na minha cabeça agora, quando nós estivermos conversando. Um deles, quer dizer, vários deles, mas um principalmente do ano passado, eu acho, que nós chamamos Biden e os seus inimigos, né, na qual
um dos temas recorrentes, ou um tema de fundo recorrente, essa disputa, né, de poder, pelo poder global, para usar a expressão que o Fiore gosta tanto, na posição dos Estados Unidos e a interface disso com China, com outros poderes emergentes como a Rússia, e tentando pensar, a partir desses elementos, o que vinha acontecendo com o Brasil, e analisando sempre os vários aspectos que foram surgindo na conjuntura nesse período, da pandemia, formas de reação à pandemia, mais recentemente no governo Biden, não é, as suas políticas mais ativas, né, de investimentos, as políticas de transferência de renda, as políticas sociais. Então, procurávamos sempre olhar esses aspectos com esse contorno histórico de maior fôlego, né? Como é que nós vamos chegar aqui? Maior fôlego na pretensão, mas com um horizonte temporal maior, e nessa perspectiva de disputas de poder, né, que aparece na geopolítica, que aparece na ciência política, de alguma forma, e são coisas que nós não temos, eu pessoalmente, o Andrés também, o Andrés mais do que eu, né, nós não temos uma formação acadêmica estrita nisso, mas dedicamos talvez a maior parte, uma boa parte do nosso tempo nos últimos anos em leituras e discussões desses especialistas. Então, Biden e seus inimigos é um desses trabalhos, e três outros que tangenciam questões aqui. É o mais recente, né, que é sobre a guerra e as ilusões liberais, e dois anteriores, mais de economistas, digamos assim, mas com esses toques, um sobre perspectivas da economia em 2022, a economia global em 2022, e os bancos centrais na Berlim. Porque em todos eles, de uma forma ou de outra, nós já tocávamos em eventuais consequências de um agravamento da situação geopolítica, política e agora a situação de guerra, né, no leste europeu, sobre inflação, sobre sistema financeiro, sobre os temas que todos nós, de uma forma ou de outra, aqui, estamos nos debruçando nos últimos anos. Então, isso um pouco nos traz os elementos para considerar como observações iniciais, né, algo que me parece, né, importante, né, para um olhar além da conjuntura. Nós estamos sofrendo uma série de choques, né, sobre o ambiente econômico, político internacional, pelo menos nos últimos 15 anos, da crise financeira global para cá, que em alguma medida nos permitem especular que todo aquele movimento prévio de globalização, aquele movimento de harmonizar regras, integrar mercados, todo esse processo de liberalização nas suas múltiplas dimensões, que pressupõe a própria reorganização produtiva, né, comandada pelas empresas transnacionais, hierarquizadas, cadeias globais de valor, tudo isso gera a necessidade de uma certa ossatura institucional que permita que os capitais fluam, né, sem maiores dramas, que as mercadorias sejam transportadas ao redor do mundo com eficiência de custos e eficiência administrativa burocrática, redução, né, de custos para o desembaraço e a velocidade. Aquelas imagens que vocês já devem ter visto, né? Singapura e outros grandes portos e regiões que são traders importantes, que são capazes de desembaraçar uma importação, viabilizar uma exportação em horas, e dá para acompanhar em tempo real, né, o container indo e vindo. Né, e quando a gente pensa isso em termos de Brasil, nós olhamos o nosso atraso, a demora, os custos. Ora, tudo isso, né, é uma construção que é econômica, que é institucional, e que vem, insisto, ruindo. Em alguma medida, quando se olha pela perspectiva, por exemplo, dos Estados Unidos, o que foi ficando claro, tanto para mim, para o Andrés, como para quem lê e nós lemos, né, os documentos oficiais de governo sobre política de segurança, sobre política externa, sobre política bilateral com China, com Rússia, então está tudo escrito. Né? Com a China isso é mais explícito, dá um certo desconforto, que deixou de ser desconforto e virou uma ação mais proativa, nos seguintes termos. China, ou os países que estão contra o status quo, que são nações revisionistas ou poderes revisionistas, se utilizaram dessa ossatura institucional, né, da abertura de mercados, das liberdades de capitais, da possibilidade das empresas irem e virem, para adquirir a tecnologia, aumentar o poder militar, e hoje são ameaças à liderança dos Estados Unidos no mundo.
Então, isso já tem sido, com o Trump, de forma muito clara, com respeito à China, então a guerra comercial, a guerra tecnológica, a tentativa, ou pelo menos uma ideia de, né, que é muito difícil de concretizar, e na medida do possível desligando a China de acesso a capitais e tecnologias dos Estados Unidos, também na dimensão comercial, se fosse possível. Para quem tem curiosidade, todo ano em novembro sai um relatório lá de 600 páginas, que é de uma comissão mista de segurança e economia do Congresso dos Estados Unidos, na relação bilateral China e Estados Unidos. Então, detalha anualmente ali todas as medidas tomadas, os instrumentos utilizados. Então, lendo essas coisas, nós descobrimos que, por exemplo, não sei se você sabe, tem um órgão do governo dos Estados Unidos que chama Bureau of Industry Security, que é o órgão responsável por ir lá e dizer, olha, é proibido realizar transações comerciais com tais empresas e tais pessoas, porque isso traz risco de segurança para os Estados Unidos. Então, quando entra naquela lista, não pode mais realizar. Isso antes de sanções, né? Várias empresas de alta tecnologia da China, Huawei é uma delas, e tantas outras, foram listadas, criando dificuldades. Outras medidas foram adotadas, tem a Lei de Investimento Direto e Segurança Nacional. Eles fizeram um mapeamento de todos os capitais chineses que estavam adquirindo ou investindo por meio de venture capital, em empresas de base tecnológica em setores sensíveis, realidade aumentada, biotecnologia, toda a fronteira tecnológica. Tá? Tem dinheiro chinês aqui, ali, tem que proibir, não pode deixar. A lista anual de empresas que tentavam chinesas comprar empresas americanas e eram proibidas. Então, esse mapeamento estava claro, e cada vez mais o establishment dos Estados Unidos dizendo que, bom, a Rússia é um inimigo, né, existencial, que representa um regime autoritário, papapá, e a China também, e ambos têm que ser contidos. O governo Biden não mudou essa política, pelo contrário, as primeiras reuniões de alto nível entre os ministérios de relações exteriores, entre os governos, foram tensos, foram difíceis, né, uma retórica muito dura. A coisa mais leve que ele... Isso muito antes da guerra, né? O termo mais leve que ele utilizava para o Putin era chamá-lo de assassino. Então, isso é um pouco para entender que esses movimentos são anteriores, e cada vez mais eu vim enxergando nesses movimentos esse desmontar a olhos vistos daquilo que, ironicamente, o Andrés, com razão, diz da ordem multilateral aberta que os Estados Unidos vislumbravam fazer, e que 30 anos atrás, com o desmonte da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, etc. e tal, parecia que se vislumbrava de forma inexorável. Os Estados Unidos imaginavam que ter um novo século americano, uma liderança incontestável, fim da história do Fukuyama, bom, aí vai. Então, nós temos a crise financeira global, nós temos a pandemia, que são dois choques, as duas maiores recessões aí em muito tempo. Os governos obrigados a atuar contraciclicamente de forma muito ativa, e toda essa ilusão liberal que foi sendo criada vai se desmontando, e na nossa perspectiva se trata de uma ilusão, de um discurso, de uma retórica, de uma narrativa, usem aí os termos que vocês entenderem adequados, como Piketty, ou uma ideologia necessária para justificar um certo tipo de sociedade, um certo perfil de distribuição da renda e da riqueza. O que a guerra aparentemente adiciona a isso? Depois o Andrés pode entrar no detalhamento geopolítico da guerra, da lógica da Rússia. Provavelmente ele vai falar que ex-embaixadores dos Estados Unidos na Rússia acham que no fundo, a culpa de tudo isso é dos Estados Unidos e da OTAN, eles admitem. Cientistas políticos de renome nos Estados Unidos, conservadores, dizem isso claramente, né? Que a OTAN foi, né, jogando essa fronteira em direção à Rússia, o Putin ficou olhando, até não brigou muito em determinado momento, mas em 2018, quando a OTAN disse que ia para a Geórgia, ia para a Ucrânia, aquilo ali já detonou um outro processo, teve intervenção na Geórgia. A Ucrânia ainda não, porque só a partir de 2014, quando vai ter, via guerra híbrida, uma mudança de governo lá na Ucrânia, um governo contra, né, Moscou, contra Putin, afetando situações as mais diversas, a começar o porto ali na Crimeia, que é essencial para a Rússia, as populações russas, de maioria russa, que estão em várias regiões ali. Bom, Andrés olha para os detalhes. E até agora essa perspectiva tem sido reafirmada. Então, acho que os elementos que eu pontuo para debate mesmo, né, para nós pensarmos coletivamente,
como a maior parte de nós aqui, como economistas, mas que tem que refletir sobre essas questões. Uma, né, de novo, é voltar para esse tema em que medida, né, nós já podemos falar em... Bom, a globalização ficou lá para trás, a gente está vendo alguma outra coisa que a gente não sabe direito o que é e também não sabe exatamente para onde vai. Eu não sabia que o Luiz ia estar aqui, mas eu lembrava hoje, a manhã toda, naquele momento da vida do Keynes, que ele entra na vida pública, que é quando a Inglaterra entra na Primeira Guerra Mundial, tem uma primeira crise ali da libra esterlina, um debate se o Banco da Inglaterra deveria manter, né, a libra conversível tanto para as transações domésticas quanto para as internacionais. Crise, Tesouro, né, o pessoal do Tesouro, os economistas do Tesouro discutindo, e um economista do Tesouro chama, que é amigo do Keynes, chama ele para escrever um memorando dando a sua posição. Então, o Keynes, naquele momento, defendia a manutenção da conversibilidade da libra para as transações internacionais, até para sinalizar o compromisso, não é em manter o padrão ouro, né, em manter o padrão ouro. Então, dificilmente ele vislumbrava naquele momento, assim como os seus contemporâneos, e para toda uma geração, né, o desmonte brutal que as duas guerras, né, e o período da crise de 29 vai ter sobre aquela ilusão do século XIX, de uma ordem liberal, que não era liberal. Né? É difícil a nossa cabeça juntar livre comércio ou ordem liberal com um mundo de impérios, de poder de impérios sobre os demais agentes. Mas, em todo caso, esse é o... Na literatura aparece a Pax Britânica, a ordem liberal, são termos que, por inércia, nós vamos, de alguma forma, reproduzindo. Então, a minha sensação é um pouco essa sensação de que tem coisas mudando muito rapidamente, que é muito difícil saber exatamente o que vai acontecer, mas que esses elementos de disputa de poder estão cada vez mais claros, que eu não descartaria a hipótese e a retirada dos bancos, da maior parte dos bancos russos da plataforma SWIFT, né, o congelamento das reservas, todos esses elementos vão sinalizando para os demais agentes alguma coisa. Né? Então, por exemplo, será que a China, os demais países, estão convencidos que dá para confiar nessa infraestrutura institucional, né? E, portanto, há que se acelerar na busca de alternativas? A China não quer confronto agora, não é do interesse, assim como a própria guerra para o Putin não era a melhor das saídas, ele tentou, né, isso são os embaixadores, aí, os especialistas, ele tentou fazer uma negociação que não envolvesse guerra, até o final do ano passado ele tentou, não é, no fundo, que a Ucrânia seguisse neutra, né, que as regiões de maioria russa, particularmente a Crimeia, que se aceitasse ali aquela nova geografia, digamos assim. Então, o mundo ficou mais complexo, nós estamos aí diante de problemas que se agravam, pressão inflacionária, qual vai ser a reação dos bancos centrais, a guerra nos coloca todos esses elementos, mas, ao fim e ao cabo, acho que nos coloca a necessidade de olhar para uma outra perspectiva, né? Não dá mais para nós pensarmos macroeconomia, políticas setoriais, etc., sem ter esse olhar, e encerro essa intervenção, que já está mais longa do que eu deveria, com uma lembrança de uma matéria da The Economist, de algum tempo atrás, em que ela criticava o estudo moderno da economia, e fazia uma comparação lá 100 anos atrás, na época que Keynes circulava nos corredores em Cambridge, os estudantes tinham que se defrontar com temas de teoria econômica, de política econômica, e dissertar nas suas provas sobre questões do tipo como nós vamos financiar uma eventual guerra com os Estados Unidos. Né? Questões orçamentárias envolvendo uma guerra entre Estados Unidos e o Império Britânico. Bom, isso era uma coisa que era uma possibilidade nesse momento histórico. E nós fomos, né, desarmando as várias gerações de economistas para pensar isso, e mesmo aqueles economistas que, como nós, historicamente, temos nos debruçado, vamos ter que ter uma energia adicional para pensar de forma articulada, né, questões como segurança alimentar, segurança energética, né, para além dos demais problemas. O Brasil está abrindo mão de controle sobre a sua água, de controle sobre recursos naturais, com essas ondas de privatizações. Então, assim, é muito tempestade de ideias, porque parece desorganizada, mas eu acho que não é. Eu não consigo olhar para esse conflito no leste europeu agora isoladamente. Não consigo entrar nessas discussões morais, o Putin é mau, não. Por mais que a realidade nos puxe, né, porque nós estamos vendo as imagens cotidianas, né, de destruição, de guerras, mas que estão acontecendo em outras áreas, né? No nosso artigo aqui,
eu fui atrás dos dados e fiquei chocado ao saber, não é, que somente a guerra contra o terror matou 1 milhão de pessoas praticamente. 1 milhão de pessoas foram vítimas das bombas dos Estados Unidos, da presença dos Estados Unidos nos países, né, da guerra contra o terror, e quase 40 milhões de pessoas perderam suas casas. Então, essa tragédia humanitária, deslocamentos, isso lá, um dos institutos de maior prestígio em estudos sobre segurança e guerra, na Brown University, nos Estados Unidos. Não é uma estatística que eu e o Andrés inventamos. Então, são os elementos que eu acho que quando nós ficamos a discussão moral, tanto pela ótica dos Estados Unidos, que nós sabemos qual é e podemos explorar mais, né, e que o Biden traz, né, que é de uma hipocrisia a todo custo, quanto dessa questão de dizer que o Biden é um vilão, etc. e tal, a gente perde um pouco a perspectiva e perdemos também a perspectiva, né, desses movimentos mais gerais que nós estamos vendo nos últimos 15 anos, pelo menos, e que são absolutamente desafiadores para todos nós. Então, são essas as questões que me angustiam pessoalmente, né? O Andrés talvez compartilhe ou não sei, porque nós não combinamos. Sempre que nós escrevemos alguma coisa, nós temos enormes discussões muito criativas e produtivas, não necessariamente concordamos com tudo. Em geral, concordamos, e quando nós discordamos, o Andrés me convence que o ponto dele tem que ser, particularmente nas questões geopolíticas, aí, e ele tem demonstrado uma capacidade muito grande de perceber isso, né, como outros colegas, aí, o Fiore, que nós admiramos, também tem essa mesma capacidade. Então, só essas observações iniciais, eu passo para o Andrés. Imagino que ele vai entrar mais na questão específica, né, do conflito. E faça a propaganda dos artigos, né, porque esses argumentos estão nos artigos, particularmente nesse último, as evidências, referências também de tudo isso que a gente está falando. Tá bom, muito obrigado, Andrés, por tudo, por las palabras. Obrigado pelo convite. Eu fui professor da UF uns anos. Foi um lugar que fui muito bem tratado, então tengo boas lembranças y esqueci dar también cumprimentar a mis colegas Mauricio y Jon. Tudo bom. Então, assim, seguindo análisis feito por André, assim, trabalhando em cima deles. Esta guerra en Ucrania está significando, a mi ver, muchas cosas, porque realmente podemos estar hablando de mudanzas históricas significativas. Além do conflicto bélico, que puede llegar a terminar en cualquier momento. Disculpa, es que vi una mensaje ahí, pensé que era para mí. Que puede acabar en cualquier momento, debería acabar en cualquier momento, porque no hay realmente conflicto militar serio aconteciendo, según algunas cosas que estoy leyendo de personas especialistas en las redes, así en Twitter, etcétera, dar a entender que la situación de las fuerzas ucranianas es muy frágil, y para acontecer o continuar la parte bélica de lo que está aconteciendo, debería entrar la OTAN de alguna forma, que llevaría a un conflicto más grave, tan grave que quizás no hace sentido que tengamos este papo hoy aquí. Entonces, en primera instancia sería muy improbable, embora tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido está habiendo muchas manifestaciones mediáticas y de algunos políticos llamando precisamente para eso, y las pesquisas muestran que la mayor parte de la población, más o menos entre un 60 y 75%, apoya medidas que podrían llegar a significar una guerra nuclear. Más con todo, las autoridades manifiestan que no, entonces lo más probable es que eso no aconteça. Ahora, ¿en qué sentido es que veo que podemos estar en mudanzas realmente significativas?
no sentido de que da impresión de que está surgiendo un polo de países importantes que están cuestionando y se están oponiendo al dominio occidental, que es el criador del mundo no cual la gente vive, ¿no? A partir de la llegada de Colombo a este continente, más fundamentalmente a partir de los fines del século XVIII. Eu penso muitas vezes que nós, de América do Sur, inclusive Argentina, muito mais que Brasil, meu país, temos dificuldade de imaginar isso porque somos países novos, filhos de la expansión europea, y nos parece hasta que no hay otra historia, ¿no? Más na otra parte del mundo hay países, povos, civilizaciones milenarias que enxergan todo lo que para nós sería nuestra historia como un episodio desagradable, pequeño, la historia deles. Es difícil para nós imaginarnos eso, mas ellos tienen otra realidad. Y en las últimas décadas han obtenido bastante poder económico y militar. Y eso incluye a Rusia. Lo que acontece en el conflicto específico de la OTAN, si se expandió, no se expandió, la Unión Europea, etc., es que Rusia quiso ser parte del mundo occidental después de aquella Unión Soviética y no fue aceita. Entonces, para grande parte del mundo, los valores universales occidentales no son válidos para ellos. Esto está llegando a todos estos países, inclusive en las fronteras de los países de la Unión Europea, que aceitan refugiados europeos o ucranianos o blancos, mas no de otras razas. Por tanto, tenemos varios países, y esto no significa que hay un polo homogénico, estructurado, armado, etc., mas varios países que tengan acumulado dores, mucho más que nós, en los últimos séculos, y que se están posicionando claramente en forma contraria a los europeos. Para nós puede ser que no llegue eso mucho porque no llega a través de imprensa que Naciones Unidas en ciento no sé cuántos países condenaron a Rusia. Mas cuando se observa con más atención, entre los 5 países que votaron contra y los países que se abstuvieron, 20 y pocos países, se encuentra a mitad de la humanidad, más de la mitad del territorio mundial, y 4 dos 7 países nucleares del mundo. Si consideramos después la aplicación de las sanciones en varios países, incluyendo Brasil, incluyendo Turquía, que ya te han manifestado de que no le van a aplicar sanciones económicas a Rusia. Por tanto, estamos hablando de países muy significativos, prácticamente toda Asia, la mayor parte de lo que llama Medio Oriente, y por lo menos la mitad de los países africanos. Eso sin considerar que muchos países, seguramente los nosos,
votaron a favor por las presiones y o significado que sería no acompañar o voto de Estados Unidos. Entonces, esta es la primera cuestión. Ellos se están movilizando y son países muy importantes que hoy están fuera, digamos, los que se consideran países importantes o serios, significados, o como algunos mapas irónicos circulan por las redes, la comunidad internacional donde solo aparece Estados Unidos, Canadá, Australia y los países europeos. Esos son los grandes países que te han votado. Claro, en Europa vos tenés como 50 países pequeños, más desde el punto de vista del poder internacional, militar y económico, cultural, no es así, ¿no? Entonces, por más que estas noticias de Ucrania estén en la imprensa, al mismo tiempo se está calculando que para fin de año en Yemen van a morir o habrían muerto más de 370.000 personas por los bombardeos de Arabia Saudí, de Estados Árabes con armas vendidas por Estados Unidos e Inglaterra. En Afganistán, estaba justo escribiendo sobre esto estos días, Naciones Unidas llamó desesperadamente a una ayuda de 5 billones de dólares en enero, diciendo que el 95% de la población corre el riesgo de morir de fome, por lo menos la mitad. Entonces son países que perciben, ¿no? que ellos no contan, ¿no? En cuestión de los derechos humanos, no están colocados, ¿no? Y son países que nos pueden parecer poco importantes, más que están yendo para esta órbita que en cierta forma parece ser la unión entre China y Rusia, que les testiendo otros relacionamientos, ¿no? Entonces, también está Irán, y Arabia Saudita hoy aceptó vender petróleo a China en yuanes. Entonces, realmente puede ser, como nunca antes, realmente sería un efecto muy grande, se eu não gosto de hacer futurología, mas eu nunca acredité anteriormente que este momento esteve presente antes a despeito de un monte de análisis o cualquier cosa que las personas comunicaban en forma así bombástica, ¿no? O sea, cae Imperio Estados Unidos, cae, ¿no? Vean, si bien existe la cuestión del poder, este poder no es de ahora, ¿no? Está presente hace muchos años, muchas décadas de estos otros países, ¿no? Por más que la prensa occidental coloque a Putin y a Xi Jinping como autócratas amigos, ¿no? De confianza, etcétera, y que por eso están haciendo esto contra Occidente y todo eso. Tanto, bueno, Putin está en el poder desde el 98 y Xi Jinping desde 2008, ¿no? Entonces, si esa fuese la razón, esto tenía acontecido mucho antes, ¿no? Entonces no es una cuestión meramente de que estos países estén poder o que estén cierta ideología, etcétera, ¿no? Inclusive cuando estaba Mao y Stalin, China y la Unión Soviética se desentendieron en lugar de entenderse, ¿no? Contra el Occidente y todo eso, ¿no? Entonces es un relato occidental que no tiene sustento, a mi ver. Lo que está aconteciendo no es meramente una cuestión, ahora ten poder. Sí, claro, o sea, sin poder no se hace. Mas no es suficiente a cuestión de poder, lo que yo veo es vontade.
de hacer entre estos países, porque no acreditan los discursos, las lideranzas, los discursos duplo, la hipocresía, etcétera, dos países occidentales. No acreditan que existen valores universales, no acreditan la democracia, etcétera. Eu não estou dizendo não é boa a democracia, mas não acreditam que o Occidente é democrático. Que es muy diferente, ¿no? Y que es una mera excusa para dominarlos. Y tienen razones, por supuesto, ¿no? La estructura de esos valores que han sido creados por los europeos y sobre todo Estados Unidos, como la Corte Internacional de Justicia, que ahora quiere juzgar a Putin por crímenes a humanidades, fue advertida reiteradamente por líderes y miembros del gobierno de Estados Unidos que no irían a aceptar que ellos fuesen juzgados por crímenes durante las guerras de Afganistán, Irak, por tortura, etc. ¿no? Hoy, por la mañana, vi una noticia que me dejó pasmado, así, de incredulidad, si es que falé bien en portugués, de que salió en The Guardian, de que Estados Unidos, en un sitio secreto de tortura en Afganistán, tenían torturado a una persona simplemente para que los torturadores se entrenen y obtengan un diploma de torturadores, sistemáticamente siendo torturados, ¿no? Si bien esta noticia tiene menos repercusiones, ¿no? que un bombardeo, un hospital de los rusos de Kiev, que la mujer con la crianza, etcétera, etcétera, es un relato que está en disputa, mas por fuera de eso está una visión de estos otros países de que ya no acreditan en estas cosas. Entonces, la primera idea que estoy diciendo es que países con poder militar y países económicos, con poder económico, parecen que están buscándose entender en crear una estructura internacional o lo que fuera diferente y que no van a aceitar más este liderazgo o pretendido liderazgo occidental. Esa es la primera situación que yo veo. Si eso va a ser mejor, peor, más bonito, más democrático, no faço a menor idea. Mas, de alguna forma, es la impresión que yo tengo, ¿no? Esto, por supuesto, va a traer consecuencias económicas, y la principal consecuencia económica que yo veo puede ser o fin da hegemonía do dólar. Ontem salió un artículo en Wall Street Journal, no medio de toda esa bagaje anti-Rusia, anti-Putin, y etcétera, etcétera, de que Estados Unidos no debería perder ese privilegio exorbitante, ¿no? Porque es la forma más barata que ellos tienen de un monte de cosas. Más esa, bueno, no sería una pequeña mudanza, como todos saben acá, ¿no? Sería una grandísima mudanza. Y yo acho que se encamina a algo de eso, se encamina, ¿no? Con todo, yo nunca acredité anteriormente, que repito, de que esto estaba llegando, ni veía esto como inevitable. Al contrario, yo veía que la política exterior de Trump era muy inteligente. Ya que Andrés Bafas publicitó unos artículos, yo faço un boletín con unos alumnos de mestrado que se llama O que dicen la, que vamos acompañando, simplemente damos las noticias de lo que saben lo que los chineses están hablando en sus jornales, ¿no? Sin ningún tipo de opinión. Mas yo vengo acompañando esos jornales chineses, quizás como mucho faz tempo,
la época de Trump, y se veía de que sentían un isolamiento a partir de Trump, inclusive cuando él fue el primero que tuvo la idea de hacer, en lugar de un G6, un G democrático, etc. ¿no? La diferencia es que a G7 le importaban menos los europeos, que no tienen mucho peso, y estaba colocando Japón, Corea del Sur y sobre todo a India, la lenda Australia, que son los países que estaban cercando a Rusia, ¿no? Perdón, a China. Y en ese momento no estaba este diálogo cercano entre China y Rusia, por ejemplo, ¿no? Los chineses estaban sintiendo esa presión. Entonces, yo nunca pensé que por los BRICS, bancos de BRICS, todo eso tenía sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como país, tiene un poder individual mucho superior que los otros países, inclusive económico, ¿no? Financiero ni falar, ¿no? El peso, la importancia del dólar, ¿sí? Militar, evidentemente, también, ¿no? Lo que observo en Estados Unidos y en los países occidentales es que ellos tienen un problema muy serio, que no sé si es salvable, eh, que es el neoliberalismo, que es otro tema que vengo estudiando bastante en los últimos tiempos. El neoliberalismo, a mi ver, se estudia erradamente como una receta económica, o como una idea de voltar al libre mercado, etcétera, que Andrés ya faló que nunca existió por otro lado, ¿no? Ni nada perto hizo, ¿no? Mas el neoliberalismo es, na verdade, a partir de los 70, un ataque de las élites, los países occidentales, contra su propia población, contra su propio, un engano de él, es un doble discurso, una queda de cualquier valores, etcétera, manipulación, que te han generado estas concentraciones de rentas tremendas en los países europeos, ¿no? Y Estados Unidos también, ¿no? Toda la riqueza en Estados Unidos desde 1970, y esto es un informe del Grupo RAND, ¿no? Que está vinculado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, fue a parar al 1% de la población. Todo, todo. En Inglaterra, en enero, salió en los jornales, 1 millón de británicos pasaron fome. Entonces, a gente fala Inglaterra, Francia, ¿no? Estados Unidos, mas na verdad internamente hay un descrédito, una manipulación, una confusión de las poblaciones de esos países muy grande, que es un poco la manifestación de la victoria de Trump, que yo acredito que va a voltar ahora, sea Trump o algún otro como él. Está teniendo estos convoys de la libertad, primero en Canadá, ahora yendo en Estados Unidos, los camioneros, etcétera, que hoy está provocando en un grupo de colegas de URSS que las elecciones van a tener que aprender a lidiar de nuevo con los negacionistas, porque ellos están creciendo. Ellos son los pacifistas en esta guerra, ellos son los que no acreditan no discurso. Ellos son los que hallan con fundamentos de que hay intereses de los propios demócratas, líderes demócratas, empezando por Biden, cuyo filo ten negocio faz tempo en la Ucrania, que fue denunciado, que cuando le preguntaron a Biden el otro día no gustó nada la pregunta, si era un conflicto de intereses. Y ellos no acreditan las vacinas, etcétera, porque a diferencia de Brasil, ¿no? Que uno quiere entrar más ellos hallan que es todo
uma mentira do governo para empobrecê-los e fazer negócios com as Big Pharmas. Portanto, lo que eu quero dizer com isto é, não é questão que eu vejo que Estados Unidos não tem poder, ficou sem poder, o império isto, aquele outro, mas que o neoliberalismo impede usar o poder que tem Estados Unidos para poder afrontar estos riscos, estas circunstancias que están vindo, que acho que los tienen poder para eso. Inclusive Trump intentó hacer eso, él perdió, mas él intentó hacer eso en América Latina, crear una especie de plan Marshall de investimentos, en un marco de boa vicinanza con nós, etc., no cual podría llevar a países a interesarse a seguir esta idea tradicional de mundo que avanza, de progreso, etcétera, que con los cuales hemos sido criados, sobre todo todos nós. Más la situación que están los países occidentales, parece muy difícil eso. Entonces, esto que denuncia Putin y que para mí propició o ataque a Ucrania, los que defienden la libertad y la democracia son los que están apoyando a los nazistas de Ucrania, revelados por un monte de informes jornalísticos de los principales jornales dos países occidentales durante la última década, que ahora no fala nada, mas están todas las notas que hicieron, la BBC, New York Times, Washington Post, The Guardian, The Times, el que vos quiser, fez. Y están aplicando censuras y una rusofobia que faz lembrar las primeras etapas del nazismo contra los judeos. Entonces, para concluir, quiero decir eso, que la situación interna de los países occidentales diante de su discurso parece muy frágil, y ahora van a tener que enfrentar este otro desafío inédito de países creando polos con poder, porque polos sin poder siempre tiene de enfrentamiento. La nueva orden económica internacional 270, los no alineados, etcétera, ¿no? La CEPAL también, ¿no? Siempre tiene. Con poder económico y militar equiparable, yo acho que es un momento nuevo. En fin, fico à disposição. Então, obrigada, Andrés e André. A gente vai precisar de um tempinho para digerir tanta informação.